os temas aqui rapidinho para você, só para você tomar ciência, né? A gente vai falar sobre o Vitor Roma, né? Que ele deu uma explicação sobre por que está cobrando ingresso da torcida, né? Porque, segundo ele tem as despesas, né? E a família do Roberto, não sei se ficou sabendo disso, não quis onerar o Vasco, você não quer onerar o Vasco, mas pode onerar os torcedores, né? Mas, enfim, a gente vai falar de novo, continuar falando sobre o Brant, tentar repercutir mais um pouquinho sobre o Brant, essa situação do Brant. O Salgado, né, se reunindo com organizado e conselheiros, né, para dar apoio ao nosso treinador. Se der, no final a gente fala sobre um pouquinho sobre as expectativas do Chapecoense e Vasco. Você tem algum assunto, cara, que você queira colocar em pauta aí, né? Dá sua boa noite aí. Fica à vontade, cara. A casa é sua, cara. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos aí que já estão nos acompanhando pelo chat. Não, Márcio, eu acho que todos os assuntos aí que você colocou aí na pauta são relevantes, pertinentes. Eu acho que o que precisa ser dito será dito nesse dia e vamos em frente, porque notícias é o que não faltam, né? Amanhã terão novas notícias, o cardápio continuará sendo farto no Vasco como tem sido normalmente. Enfim, é isso, né? Em relação aí à questão da explicação do Vitor Roma, né? O Vitor Roma, ele se notabiliza pelas explicações, né? Fantasiosas dele, né? Espalhafatosas. E é o que você disse aí. Quer dizer, não quer onerar o Vasco, né? Não quer onerar o Vasco, mas pode onerar o torcedor, né? O torcedor que contribuiu financeiramente para confeccionar essa estátua. Então, quer dizer, já onerou o torcedor, porque essa não era uma obrigação do torcedor. A obrigação do torcedor, se é que há uma obrigação, podemos dizer assim, mas o papel do torcedor é de ir aos jogos, comprar seu ingresso, torcer, protestar, reclamar quando vê que as coisas não estão de acordo com aquilo que ele espera, né? Comprar os produtos do clube, né? Se associar ao clube, se condições financeiras tiver, fazer o seu plano lá de sócio torcedor dentro das suas possibilidades. Esse é o papel do torcedor. Agora, o papel do torcedor não é ficar bancando estátua para ídolo de clube, para jogador de clube. Isso sim não é o papel, isso é uma obrigação do clube. O clube tem essa obrigação. Aí, muito interessante essa explicação. Quer dizer, não quer onerar o clube, mas pode onerar o torcedor mais uma vez. Engraçado, né? Não pode onerar o clube. E o que eles estão fazendo esse tempo lá todo no clube? Não, a família do Roberto não quer onerar o clube. Sim, Entendeu? mas isso é o que ele está dizendo, né, Márcio? A gente não sabe. Isso é o que Pois ele é. está dizendo, né? E vindo de quem vem, credibilidade zero, né? Não se Ela tem pode razão. confiar no que esses caras dizem. Então, assim, é mais uma história para quem quiser acreditar, acredite, né? Mas vamos lá, vamos considerar que seja verdade. Pô, a família do Roberto não querer onerar o clube, mas querer onerar o torcedor, eu acho que antes deles pensarem isso, eles deveriam ter pensado o seguinte: poxa, os torcedores ajudaram, contribuíram, né? Eu acho que não fica legal, ainda por cima, cobrar ingresso para o torcedor ver aquilo que ele mesmo financiou. Porque é que nem cobrança de juros sobre juros, né? Você paga juros e às vezes você paga juros em cima de juros. É o que está acontecendo agora. Analogamente, é o que está acontecendo. Quer dizer, o torcedor financiou a estátua e ele ainda vai ter que pagar aquilo que ele financiou. Isso é um completo absurdo, né, cara? É como o Luciano Silva colocou aí no comentário. Eles estão
Isso é um ensaio, isso já é um ensaio para a elitização do Vasco. Porque o que eles querem fazer futuramente é elitizar o Vasco como o rival foi elitizado. Porque hoje há uma elitização no rival. Aquela história de que o rival, a torcida do rival, é feito na sua grande maioria por pessoas de comunidades, né, de favelas, o pobre miserável, isso não existe, não é assim não, hein? Não é assim não. Se você vê com bastante cuidado, com uma lupa bem engatilhada, você vai ver que hoje a torcida do rival, o clube em si, é um clube elitizado. Basta você ver os valores dos ingressos que eles cobram para que o torcedor deles possa ir no Maracanã. Vai ver quanto é que foi o ingresso hoje, para o jogo de hoje que está acontecendo lá. Então, isso que o Luciano Silva disse aí é uma grande verdade. Quer dizer, faz sentido, faz muito sentido. Até mesmo porque, né, Márcio, eles não gostam de São Januário. Esses caras que estão lá, eles odeiam São Cristóvão. Tanto não gostam que a primeira providência que eles tomaram foram tirar a parte administrativa de São Januário e instalar numa sala no centro da cidade, que é a do Carlos Osório, né? Para que eles possam ficar mais próximos lá da residência deles, né? Da Zona Sul, lá do Leblon, de Ipanema, Copacabana, né? Então esses caras, eles não gostam de São Januário, eles não gostam de São Cristóvão, porque na verdade eles não gostam do cheiro de povo, porque o Vasco é o verdadeiro clube do povo. O Vasco tem cheiro de povo. Obviamente que dentro de um universo de mais de 20 milhões de torcedores, existem pessoas de todas as classes sociais, existem pessoas também, torcedores abastardos, né? Mas não é a maioria. A grande maioria do Vasco, ela é composta por torcedores, vamos dizer assim, de classe média, pessoas humildes, até mesmo pessoas pobres, né? A grande maioria é de torcedores off-Rio. A maioria dos torcedores não é do Rio de Janeiro. O Vasco tem um grande contingente de torcida fora do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, esses caras, eles estão cada vez mais, eles estão afastando. Eu não sei se a palavra correta é essa, porque, assim, eu não gosto de mensurar o torcedor como esse é mais vascaíno do que o outro, é menos vascaíno. Acho que todos nós somos vascaínos, mas assim, eles estão afastando o torcedor que realmente tem a consciência do que é o Vasco mesmo, de verdade, né? Eles só estão, eles só têm próximo deles aqueles torcedores que estão vivendo no metaverso chamado Vasco, na bolha chamada, no mundo Vasco da Gama. Existe um mundo que é o mundo da realidade e existe um mundo Vasco da Gama, que é uma bolha em que eles se fecharam dentro de uma bolha, e dentro dessa bolha existe aí torcedores, torcidas organizadas, jornalistas, influenciadores digitais que estão vivendo dentro de uma bolha. E o pior de tudo é eles acharem que eles estão certos e que estão levando o clube para o caminho correto. Eu quero ver quando, se isso for aprovado, rapaz, eu quero ver quando der errado. Eu quero ver quando der errado o que eles vão dizer, né? Então, assim, não tem o
que esperar. Sinceramente, essas declarações, para quem acredita, olha, tem que estar assim com o seu psicológico bem prejudicado, porque quem minimamente mantém um pouco de razão não aceita o que esses caras dizem, não. Tá mutado. Perdão. Voltando nesse assunto aí do Roberto, eu acompanhei alguns canais que apoiam essa iniciativa, né? Não que nós não apoiemos, né? Que o Roberto seja homenageado, né? Com uma estátua. A gente não apoia cobrarem do torcedor, né? Mas no ano passado cobraram, né? E um canal, né? Que a gente sabe que é um grande canal, né? De Vasco, que apoia, de certa forma, aí a gestão. Eles falaram, né, que eles não foi inaugurada naquele final do ano porque o Vasco tava para cair, né? Era um momento ruim, não tinha clima. Mas é o que eu falo para vocês, né? O Vasco está na Série B sem perspectiva de subir para a Série A, né? Naquele final do ano, se eu não me engano, seria feita algo discreto, uma inauguração para poucos convidados, como seria feito agora, né? Poderia ser feito, na minha opinião, tranquilamente, né? Você não acha que deve ser uma desculpa esfarrapada, né? Porque para justificar, de repente, eles não terem feito realmente a estátua na época, né? E agora, depois de 70 milhões, coincidentemente ou não, essa estátua aparece, a gente nem sabe se foi pago à vista, se não parcelaram e tudo mais. E agora eles querem fazer um mega evento no período que o Vasco está. Mega evento, não, que eu falo assim, é um evento, né, de um artista e tal, 4 mil pessoas e tal. Show, né? Show. Um show, exatamente, que os caras falaram que não, eu pagaria R$ 100, eu pagaria não sei quanto, que não tem preço, mas o momento, né, se eles falam em momento, esse é o momento para fazer esse tipo de show, esse tipo de, sabe, parece que tá tudo bem, parece igual aqueles pagode na Vasco TV, aqueles eventos que chega lá, a galera tá vibrando, o Vasco tá na porcaria, a galera tá sambando, tá tranquila, tá com um sorriso na cara. Cara, pro Romário teve esse mega evento, tipo assim, por que não fazem a situação numa descrição, né? Eu acho que para ter uma situação de festa, né, tem que ter algum motivo. Eu sei que o Roberto, simplesmente o Roberto, ele é o motivo. Mas por que não fizeram, então, no dia combinado no ano passado? Porque o Vasco está para se manter na Série B. Mas e agora, cara? E agora? Tem perspectiva? Então, o presidente tá adorando o nosso técnico. Nós não temos jogadores à altura. Né? Uma briga tremenda aí da 777 e tal, porque os caras já jogaram lá a responsabilidade para aprovação ou não do Vasco Veraçá com a 777 para contratar jogadores. Jogaram já para cima deles. E esse é o momento não está tão igual, até pior do que no ano passado, entendeu? Por que fazer isso agora? Né? Será que é mais uma cortina de fumaça? Entendeu? Qual a sua opinião sobre essa situação do Roberto? Não homenagem a ele, que é merecida, mas o que eles estão fazendo, principalmente com o torcedor. A nossa capa, nós colocamos tem um sentimento não pode parar, né? A exploração não pode parar, entendeu? Porque eles exploram de tudo e mais um pouco do torcedor, né? E os caras não querem, segundo o Vitor Roma, a família não quer onerar o Vasco, mas o torcedor, poxa, às vezes não tem nem dinheiro direito, né, cara? Às vezes, tira um pouco do dele para dar lá pro Vasco, que é o clube, o seu amor, né? E eu sei que é pouco, o que são R$ 20? Não, cara, mas a estátua não foi R$ 20, cara, a estátua foi cara, entendeu? Então não tem nenhum mimo, não tem nada pro torcedor, né? O que você acha sobre essa situação, esse contexto todo? O que você acha deles estarem fazendo isso nesse momento que o Vasco está passando, cara? Bom, Márcio, você na sua própria fala, você já responde. Temos motivos para fazer show? Temos motivos para comemorar alguma coisa? Não inaugurou naquela época porque o Vasco estava para cair para a Série B. Então, permanecer Permanecer na Série B.
E vocês acham que esse ano o Vasco está com alguma perspectiva de subir para a Série A? Vocês acham realmente isso? Vocês acham que com esse time aí o Vasco sobe para a Série A? A gente tem motivo para celebrar alguma coisa? A gente tem motivo para comemorar alguma coisa? O Roberto, eu creio que ele faça jus a essa homenagem. Eu acho até que se a gente fizer um comparativo entre ele e o Romário, eu acho que não tem dúvidas alguma que o Roberto ele tem uma história dentro do Vasco, né? O Romário não tem a história que o Roberto tem, né? E tanto, enfim, o Romário tem uma estátua. Então eu acho que essa homenagem ela é justa, ele faz jus a essa homenagem. Do ponto de vista esportivo, tá? Como ídolo, como atleta, como jogador do clube. Não como agente político. Como agente político, eu particularmente tenho uma outra opinião, mas a gente não está tratando disso aqui no caso, então eu não vou nem mencionar. Mas dentro do ponto de vista esportivo, como atleta, como jogador, o Roberto tem relevantes serviços prestados ao clube e creio que faça juiz. Só que não há motivo algum para a gente fazer festa, fazer show, celebração. Na verdade, Márcio, o que está acontecendo, e infelizmente o Roberto está aceitando essa situação, o Roberto ele está aceitando fazer o papel de garoto propaganda dessa gestão. Então, se ele está aceitando fazer o papel de garoto propaganda dessa gestão, ele está aceitando ser usado por esses caras, porque nada mais, nada menos, eles estão usando o Roberto. Eles estão usando o Roberto justamente no momento em que eles estão com esse processo da SAF tentando vender o clube. Então o Roberto, queira ou não queira, é alguém que traz visibilidade, né? Quando o Carlos Osório posa para uma foto ao lado do Roberto, isso é mais do que uma foto, isso é uma mensagem, né? Olha, o grande ídolo aqui está conosco, né? Agora, o que é lamentável é que o Roberto continue abraçado com esses mesmos caras que abandonaram ele lá em 2008. Quer dizer, que estavam com ele em 2008, eram base de sustentação política do Roberto, quando o Roberto se elegeu para presidente em 2008. Depois do primeiro mandato, quando as coisas começaram a degringolar, esses que hoje estão aí, fizeram esse mise-en-scène todo de fazer estátua para o Roberto, foram os mesmos que abandonaram o Roberto lá atrás. E aí a gente teve conhecimento dia desses aí numa entrevista do ex-zagueiro Rodrigo, em que o Rodrigo disse que por 2 oportunidades o Roberto se acabou de chorar com ele, quase que deprimido, porque estava se sentindo sozinho e dizendo que não sabia o que fazer. E aí ele agora diz, numa entrevista recente, ele disse que ele acredita que esse seja o caminho certo para o Vasco. Ele declara que acredita que o caminho certo para o Vasco seja esse caminho que esses caras que estão hoje aí e que são os mesmos que abandonaram ele lá atrás, estão conduzindo o clube para o caminho certo. Então, e esses caras aí, eles não têm consideração nenhuma pelo Roberto. Fazer uma estátua, você demonstra muito mais consideração. Eles demonstrariam muito mais consideração se lá atrás eles não tivessem abandonado o barco, deixando o Roberto sozinho. Tivesse ido com o Roberto até o fim. Então, se o Roberto está aceitando esse papel, eu lamento muito mesmo.
lamento muito mesmo. Mas é uma escolha que ele fez, né, e que ele continua fazendo. Engraçado que ele mesmo declarou que, se ele pudesse, ele voltaria atrás, porque ele se arrepende de um dia ter sido presidente do Vasco. Mas como que ele se arrepende de ter sido um dia presidente do Vasco, se ele hoje está de mãos dadas com essas mesmas pessoas que colocaram ele como presidente do Vasco? Se ele sofreu o que sofreu na mão dessas pessoas? Eu não consigo entender isso. Então, eu só consigo entender o seguinte: o Roberto, então, ele gosta de sofrer, cara. Ele gosta de sofrer. Agora, eu não vou ficar passando a mão na cabeça do Roberto, porque ele, pô, é o grande ídolo, tem a história que tem dentro do clube, e porque ele hoje, né, sofre com uma doença que ninguém gostaria de sofrer, e aí, do ponto de vista humano, né, nós somos solidários, a gente entende, né, a gente ora a Deus para que Deus cure ele, para que ele saia dessa, a gente torce de verdade para que ele saia dessa. Mas a gente não pode pegar o que ele está sofrendo, a gente não pode pegar, né, o papel de ídolo do clube que ele tem e passar a mão na cabeça dele como se ele fosse o mais perfeito, a mais perfeita das pessoas, o mais perfeito dos vascaínos, e não é. E não é. A grande verdade é que a crise que o Vasco vive hoje, ela é muito, muito em função das duas gestões do Roberto, principalmente na segunda gestão. Que quando o Eurico deixou a presidência do clube, o clube tinha pouco mais de 200 milhões de dívida. E quando o Roberto terminou o segundo mandato dele, o Vasco tinha mais de 600 milhões de dívida. O Roberto quase que triplicou essa dívida. E aí a gente vai passar a mão na cabeça do Roberto porque ele é o grande ídolo, porque ele está sofrendo de uma doença grave? Então, assim, tem gente, eu já ouvi, tem amigos meus que já me falam, pô, eu não consigo separar o CPF. Não, eu consigo separar o CPF. Eu consigo separar a pessoa do atleta, reconheço a importância do atleta. Roberto me deu muitas alegrias. Pô, eu vi, sabe, muitas vitórias do Vasco, campeonatos. Pô, Roberto foi decisivo nisso. Agora, eu não vou passar a mão na cabeça dele, entendeu? Por causa das atitudes erradas, das escolhas erradas que ele continua fazendo. E o que os torcedores aí, os Nutellas, os carentes da internet têm que entender é que criticar o Roberto não significa que nós estamos desrespeitando o Roberto. Não, todo o respeito ao Roberto, ao atleta, ao ex-jogador, ao ídolo, todo o respeito ao ser humano Roberto, mas o Roberto hoje, ele é também um agente político do Vasco. E vamos parar com essa palhaçada aí do Roberto ser intocável. Porque a partir do momento que ele se tornou um agente político do Vasco, não tem essa, amigo. Então, quer dizer, pode descer o porrete no Eurico, pode descer o porrete em todo mundo e não pode criticar o Roberto. O Roberto é um agente político. O Roberto se tornou um agente político do Vasco quando ele se elegeu presidente, amigo. Assim como o Levenciano se tornou um agente político do clube quando ele se candidatou a presidente e foi eleito. Correto. E eu não concordo com esse discurso hoje do próprio Leven e de quem apoia o Leven, e eu sou um dos que apoia o Leven, mas eu não me furto aqui de fazer as críticas que eu acho que tem que fazer o Leven. E eu não aceito esse discurso de que o Leven é um outside. Não, o Leven era outside antes de se eleger. Depois que ele concorreu e se elegeu, amigo, ele hoje é um agente político do Vasco, queira ou não. Queira ou não. Queira ou não. A não ser que ele declare, não quero mais saber do Vasco, não vou me candidatar mais,
você é apenas um torcedor, então beleza. Agora, se ele tiver envolvido em qualquer pleito, em qualquer eleição, ele é um agente político do Vasco. Então o Roberto hoje é um agente político do Vasco. E esses caras que estão hoje, estavam lá com ele. Então, sabe, fazer uma homenagem, beleza. Agora fazer festa, fazer show e cobrar do torcedor algo que ele já pagou, porque o torcedor que pagou pela estátua, pô, isso é um completo absurdo, né? E aceita esse negócio quem quer, cara. Quem quer. É o que eu continuo afirmando. O Osório e o Salgado montaram um circo naquele sábado, quando o pessoal da 777 veio ao Brasil, e o circo continua montado até hoje. E é espetáculo atrás de espetáculo. E o papel de palhaço cabe aos torcedores que aceitam isso aí, infelizmente.